Olá, meu amigo, minha amiga, e o programa hoje é muito sério, porque eu quero dizer para vocês que o presidente Bolsonaro cometeu o crime do artigo 319 do Código Penal há mais de um mês. Nós vamos falar sobre isso aqui no portal. Se você chegou agora, se inscreva. Se você gostar, espalhe o vídeo para os seus amigos, coloque no seu portal, no seu canal, no seu Facebook, pode espalhar, porque o nosso propósito aqui é jogar luz sobre alguns temas que os meios de comunicação não abordam. Aliás, os meios de comunicação, de uma maneira geral, comprometidos com o atraso e com a alienação do povo brasileiro. Bom, isso aí não é um discurso panfletário, a gente já abordou sobre isso, essas questões, mas vamos falar do tema principal e do crime que eu estou dizendo que o presidente cometeu. O artigo 319 do Código Penal, que é dirigido a funcionários públicos, e o presidente Bolsonaro é o mais alto funcionário público da República. No artigo 309, diz que o crime de prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Gente, é como alguém que está comandando uma grande embarcação com muitas responsabilidades, com muita gente, uma nação dentro, e a área técnica informa: olha, comandante, se o senhor não desviar a rota, nós temos dados aqui para informar o senhor que nós vamos colidir com iceberg. E ele dissesse o seguinte: olha, vocês estão a serviço de alguma ONG, eu estou desconfiado desses dados, segue o rumo. E não fizesse nada, desdenhasse da situação. E o Brasil colidisse, a embarcação brasileira colidisse com a iceberg. Na hora que estivesse vazando água, ia começar a tomar providência. Gente, o nome que se dá isso dentro da administração pública em relação ao Código Penal é o crime de prevaricação. O presidente Bolsonaro está colecionando uma série de atos de improbidade, de responsabilidade, mas infelizmente os meios de comunicação estão atrelados, não potencializam essas situações porque estão interessados nas reformas econômicas que dão muito dinheiro e muito retorno para esses grupos empresariais todos que não têm compromisso com o povo brasileiro. Então eles vão aturando um governante absolutamente inepto, sem noção do que está fazendo. Vamos pegar aqui a comprovação do crime. Isso foi, inclusive, colocado diante de jornalistas internacionais. Esse aqui, a pergunta foi feita no café da manhã pelo jornalista Dominique Philippe, do The Guardian. E ele já aponta ali, ele informa o presidente o que estava acontecendo. Vamos lá pegar uma fala dele aqui. Vamos lá, gente. Está dando para a Europa não são super positivas no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Olha só o nível do entendimento do presidente diante de uma pergunta jornalística. Ele dá uma sapatada, uma coisa absolutamente ignóbil, ignorante em relação ao jornal. Os jornalistas devem ter ficado apavorados com isso, né? Aí ele fala um trechinho sobre a Amazônia. A primeira resposta é essa daí, tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. E aí, gente, o que acontece? Ele ignora e trata do assunto como se fosse uma teoria conspiratória, né? Todo mundo está interessado na Amazônia, então ele não fez absolutamente nada. Não mandou uma equipe, ao contrário, ele provocou a demissão do presidente do INPE, que reiterou que todos os dados estavam corretos. E mais, o governo não conseguiu contrapor esses dados, continuou sem fazer absolutamente nada, e agora que a coisa ganhou uma proporção internacional, porque a NASA revela os mesmos tipos de informação, e agora ele não pode demitir o presidente da NASA, a não ser que a jurisdição brasileira esteja muito mais potente do que a vã filosofia possa imaginar, né? Provavelmente o presidente Trump não vai intervir na NASA, né? Aliás, a NASA é uma empresa pública, né, norte-americana, diga-se passagem, para aqueles que odeiam empresa pública, né? E nós, no plano internacional, a gente poderia ter um chanceler, alguém que pudesse fazer o meio de campo para amortecer a crise. E o que faz o ministro das Relações Exteriores?
querem recolonizar o Brasil. Não conseguirão, diz o ministro de Notre Dame, ministro das Relações Exteriores, que é outro conspiracionista, é outro negacionista, é outra pessoa que não tem noção do que está fazendo e onde está. Então, quando ele fala assim, não recolonizarão o Brasil, vou pegar também mais uma fala aqui para a gente somar aqui, mais uma declaração de alguém próximo do governo, do general Vilas Boas, que rebate ataque de ameaça militar de Macron, ultrapassa os limites do aceitável. E aí, vale a pena a gente sublinhar os dois pesos e duas medidas das pessoas envolvidas com o governo Bolsonaro. Quando o assunto é Venezuela e Argentina, eles acham que está certo intervir nas relações internas de outros países. Aí o que acontece? Você fica desmoralizado porque você não tem princípios quando alguém começa a fazer crítica externa em relação a coisas que estão acontecendo aqui dentro do Brasil. Então é um governo que está jogando a reputação do Brasil, os negócios do Brasil, na lata do lixo, além de estar entregando a soberania nacional. O ministro Araújo, ele está muito preocupado com a soberania nacional, né? Na Argentina, que é um país que está vivendo agora os frutos da política neoliberal que está sendo adotada aqui no Brasil, e aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, o Bolsonaro ainda só não sofreu ainda um impeachment porque na área econômica, o homem que está mandando no Brasil está conseguindo fazer tudo aquilo que os meios de comunicação querem, porque são sócios dessa exploração, são sócios do grande capital, das grandes corporações, e se eles tivessem algum compromisso com o povo brasileiro, provavelmente eles já poderiam ter ajudado o povo brasileiro a ter um maior nível de educação, de cultura e de reflexão crítica sobre os problemas nacionais, mas isso você sabe que não acontece, né? Olha o que aconteceu com o ministro da Economia, o Paulo Guedes de Macri, depois que a Argentina foi para o fundo do poço. Aí a imprensa argentina, esse Infobay, coloca a seguinte matéria: Nicolás Dujovne, que é o Paulo Guedes do Macri, aumentou seu patrimônio em 80%. Sua fortuna cresce a mais de 217 milhões de dólares e mantém parte desse dinheiro no exterior. Aí eles vão rolando a barra da matéria e aí a gente vê essa simpática foto aqui dos dois colegas que aplicam o mesmo tipo de modelo econômico. Lá já quebraram e Paulo Guedes vai quebrar aqui no Brasil também, porque Paulo Guedes, que é o grande entreguista da nação, ele age como um grande corretor de imóveis internacional. Como é que é isso, né? O corretor de imóveis, ele sempre vende alguma coisa que nem sempre é muito vantajosa para o vendedor. Normalmente o vendedor acaba tomando prejuízo em épocas de crise e o comprador se dá muito bem. E sempre leva a sua comissão, honestamente, estou me referindo aos corretores de imóveis. Agora, na Argentina, o que a gente viu é o seguinte, lá também teve uma série de privatizações para cima e para baixo, se fez o mesmo modelo econômico que está se fazendo aqui no Brasil e o ministro da Economia lá encheu as burras de dinheiro. Ou o Paulo Guedes, de fato, é gênio da raça, ou muitas coisas aí tenebrosas surgirão no futuro. Vamos aguardar e vamos tentar resistir. Vamos tentar ver se aqui no Brasil, se o Congresso Nacional, se o Supremo Tribunal Federal, se os políticos brasileiros, se eles conseguem de alguma maneira barrar essa onda de insanidade e que o governo Bolsonaro está colocando no Brasil. Vamos colocar aqui se tem mais alguma coisa aqui. Ufa, gente, olha, desculpem aí o desabafo, vou ficar por aqui mesmo. Eu estou aqui em São Paulo, então o programa hoje está meio improvisado. Eu sempre arrumo um jeito de colocar o laptop aqui no televisor e a gente vai tentando ilustrar os temas aqui, né? Eu fico por aqui hoje, espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão e, como eu disse, eu não estou fazendo bravata, estou fazendo análise técnica porque é a área que eu conheço relativamente bem, a área do direito penal. E posso afirmar para vocês, qualquer servidor que fizesse aquilo que o presidente Bolsonaro fez seria denunciado pelo crime de prevaricação do artigo 319 do Código Penal. Espero que esse vídeo seja visto por algumas autoridades e que elas comecem, inclusive, a colocar mais esse delito na consideração do futuro político do presidente Bolsonaro. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!